Capítulo 1. Eu monitorava os limites dos arbustos havia uma hora, e meu ponto de vantagem na concavidade de um galho de árvore perdera utilidade. O vento forte soprava montes espessos de neve que varriam minhas pegadas, mas enterravam com elas qualquer sinal de possíveis pedras. A fome tinha me levado mais longe de casa do que eu normalmente ousava, mas o inverno era uma época difícil. Os animais tinham se retirado, entrado mais profundamente no bosque do que eu poderia segui-los, e a mim restava caçar os desgarrados, um a um, rezando para que durassem até a primavera. Não tinham durado. Passei os dedos dormentes nos olhos, afastando os flocos que se agarravam aos cílios. Aqui não havia troncos de árvores sem casca, evidência da passagem de servos. Eles ainda não tinham seguido em frente. Permaneceriam até que as cascas acabassem, e então viajariam para o norte, além do território dos lobos, e talvez para as terras féricas de Prythian, onde nenhum mortal ousaria pisar, a não ser que tivesse o desejo de morrer. Um calafrio percorreu minha coluna quando pensei nisso e afastei a sensação, me concentrando nos arredores, na tarefa à frente. Era tudo o que eu podia fazer, tudo o que tinha conseguido fazer havia anos, me concentrar em sobreviver à semana, ao dia, à próxima hora. E agora, com a neve, teria sorte se visse qualquer coisa àquela altura, principalmente da minha posição no alto da árvore. Eu mal conseguia ver 4 metros adiante. Contendo um resmungo quando braços e pernas enrijecidos protestaram contra o movimento, afrouxei o arco antes de descer da árvore. A neve dura estalou sob minhas botas desgastadas, e trinquei os dentes. Visibilidade ruim, barulho desnecessário. Eu estava a caminho de mais uma caçada infrutífera. Restavam apenas algumas horas de luz do dia. Se eu não partisse logo, precisaria encontrar o caminho de casa no escuro, e os avisos dos caçadores da aldeia ainda pareciam frescos em minha mente. Lobos gigantes estavam à espreita, e muitos deles. Sem falar dos boatos de um povo estranho avistado na área, alto e sinistro e mortal. Qualquer coisa, menos féricos, suplicavam os caçadores a nossos deuses, havia muito esquecidos. E eu rezava em segredo ao lado deles. Nos 8 anos em que morávamos em nossa aldeia, a 2 dias de viagem da fronteira imortal de Prythian, tínhamos sido poupados de um ataque. Embora caixeiros viajantes às vezes contassem histórias de aldeias afastadas da fronteira reduzidas a lascas e ossos e cinzas. Esses relatos, certa vez raros o bastante para serem ignorados pelos anciões da aldeia como boatos, tinham, mais recentemente, se tornado sussurros constantes em todos os dias de feira. Eu arriscara muito ao entrar tanto na floresta, mas tínhamos acabado com o pão no dia anterior, e o restante da carne seca, no dia anterior àquele. Mesmo assim, eu preferiria passar outra noite com fome e satisfazer o apetite de um lobo. Ou de um férico. Não que houvesse muito de mim para se banquetearem. Eu tinha ficado esquálida a essa altura do ano e podia contar muitas das costelas. Andando mais ágil e silenciosamente que podia entre as árvores, pressionei a mão contra a barriga vazia e dolorida. Sabia qual expressão estaria estampada nos rostos de minhas 2 irmãs quando eu voltasse para nosso chalé de mãos vazias mais uma vez. Depois de alguns minutos de busca cuidadosa, eu me agachei em um aglomerado de arbustos espinhentos cobertos de neve. Em meio aos espinos, tinha uma vista relativamente decente de uma clareira e do pequeno riacho que fluía por ela. Alguns buracos no gelo sugeriam que ainda era frequentemente usado. Com sorte, alguma coisa passaria. Com sorte. Suspirei pelo nariz, enterrando a ponta do arco no chão, e apoiei a testa contra a curva tosca da madeira. Não duraríamos mais uma semana sem comida. E famílias demais já haviam começado a implorar para que eu confiasse na caridade do povo mais rico da aldeia. Testemunhar em primeira mão até que ponto, exatamente, ia tal caridade. Eu me posicionei mais confortavelmente e acalmei a respiração, fazendo esforço para ouvir a floresta por cima do vento. A neve caía e caía, dançando e rodopiando, como um nevoeiro faiscante. O branco era fresco e limpo contra o marrom e o cinza do mundo.
E, apesar de não querer, apesar de ter braços e pernas dormentes, silenciei aquela parte inquieta e maligna de minha mente a fim de observar o bosque coberto pelo véu de neve. Houve um tempo em que para mim era instintivo desfrutar o contraste da grama nova contra o solo escuro e revirado, ou um broche de ametista aninhado em dobras de seda esmeralda. Houve um tempo em que eu sonhava e respirava e pensava em cores e luzes e formas. Às vezes eu até mesmo me permitia sonhar com o dia em que minhas irmãs estariam casadas e seríamos apenas papai e eu, com comida suficiente para todos, dinheiro o bastante para comprar tinta, e tempo bastante para colocar aquelas cores e formas em papel, ou tela, ou nas paredes do chalé. Um sonho que provavelmente não aconteceria tão cedo, talvez nunca. Então, me restava roubar um momento como aquele, admirar o brilho da luz pálida do inverno sobre a neve. Não conseguia me lembrar da última vez que tinha parado a fim de admirar qualquer coisa linda ou interessante. Horas de ócio em um celeiro decrépito com Isaac Alley não contavam. Aquelas horas eram vorazes e vazias, e às vezes cruéis, mas nunca lindas. O vento uivante se transformou em um suspiro baixo. A neve passou a cair preguiçosamente, em punhados grandes e gorduchos que se acumulavam em cada fresta e protuberância das árvores. Hipnotizante, a beleza letal e suave da neve. Eu me encolhi diante do pensamento de precisar voltar para as estradas lamacentas e congeladas da aldeia, para o calor abafado de nosso chalé. Arbustos farfalharam na clareira. Sacar o arco foi uma questão de instinto. Olhei entre os espinhos e prendi o fôlego. A menos de 30 passos estava uma pequena corça, ainda não muito magricela devido ao inverno, mas desesperada e suficiente para arrancar a casca de uma árvore na clareira. Uma corça como aquela poderia alimentar minha família durante uma semana ou mais. Minha boca se encheu d'água. Silenciosa como o vento que ciciava entre as árvores mortas, mirei. Ela estava tão distraída, tão alheia ao fato de que a própria morte esperava a metros de distância. A corça continuou rasgando tiras de casca, mastigando devagar. Eu poderia secar metade da carne, e nós poderíamos imediatamente comer o restante, ensopados, tortas. A pele poderia ser vendida, ou talvez transformada em roupa para uma de nós. Eu precisava de botas novas, mas Elaine precisava de um manto novo, e Nesta queria qualquer coisa que fosse de outra pessoa. Meus dedos tremiam. Tanta comida, que salvação! Inspirei para me acalmar, verificando a mira mais uma vez. Mas havia um par de olhos dourados brilhando nos arbustos adjacentes. A floresta ficou em silêncio. O vento morreu. Até a neve parou. Nós mortais não tínhamos mais deuses para quem rezar, mas, se eu soubesse, nós mortais não tínhamos mais deuses para quem rezar, mas, se eu soubesse seus nomes perdidos, teria rezado para todos eles. Escondido no arbusto, o lobo se aproximou, o olhar fixo na corça distraída. Era enorme, do tamanho de um pônei. Minha boca secou. Era um dos imensos lobos sobre os quais eu fora avisada. Jamais tinha visto um tão grande e, mesmo assim, ele permanecia despercebido pela corça. Se era de Pritan, se era, de alguma forma, férico, então virar comida era a menor de minhas preocupações. Se ele era férico, eu já deveria estar correndo. Mas, talvez fosse um favor ao mundo, à minha aldeia, a mim mesma, matá-lo enquanto eu estava oculta. Atravessar uma flecha em seu olho não seria um problema. Mas, apesar do tamanho, ele parecia um lobo, se movia como um lobo. Animal, assegurei a mim mesma. Apenas um animal. Eu tinha uma faca de caça e 3 flechas. As 2 primeiras eram comuns, simples e eficientes, mas que provavelmente não seriam mais que picadas de abelha para um lobo daquele tamanho. Mas a 3ª flecha, a mais longa e mais pesada, eu comprara de um caixeiro viajante durante um verão em que tínhamos cobre suficiente para alguns luxos. Uma flecha entalhada de freixo, armada com uma ponta de ferro. Todos sabiam que os féricos odiavam ferro, mas era a madeira do freixo que fazia com que sua magia curadora e mortal falhasse por tempo suficiente para que um humano lhes desse um golpe mortal. Pelo menos era o que diziam os boatos.
A única prova que tínhamos da eficácia do freixo era a raridade da madeira. Eu estudara desenhos das árvores, mas nunca vira uma com meus olhos, não depois que os grão-féricos as tinham queimado, há muito tempo. Então, restavam poucas, a maioria pequena e retorcida, e escondida pela nobreza em bosques murados. Passei semanas depois da compra debatendo se aquele pedaço excessivamente caro de madeira tinha sido um desperdício de dinheiro, e, durante 3 anos, a flecha de freixo ficara guardada, inutilizada, na aljava. Agora, eu rapidamente a sacava, contendo os movimentos ao mínimo, eficientemente. Qualquer coisa para evitar que aquele lobo monstruoso olhasse em minha direção. A longa flecha era pesada o bastante para causar dano. Poderia matar o lobo se eu mirasse direito. Se eu abatesse o lobo, a corça fugiria. Se eu abatesse a corça, o lobo iria atrás do meu pescoço ou da carcaça, e destruiria quantidades preciosas de pele e gordura. Meu peito ficou tão apertado que doeu. E, naquele momento, percebi que minha vida se reduzia a uma pergunta: o lobo estava sozinho. Segurei o arco e puxei ainda mais a corda. Eu era boa de tiro, mas jamais enfrentara um lobo. Achei que isso me tornava sortuda, até mesmo abençoada. Mas agora, não sabia onde acertar ou com que velocidade eles se moviam. Não podia correr o risco de errar. Não quando só tinha uma flecha de freixo. E se houvesse, de fato, o coração de um férico batendo sob aquele pelo, e se houvesse, de fato, o coração de um férico batendo sob aquele pelo, então, que morresse. Que morresse depois de tudo que aquele povo fizera conosco. Eu não correria o risco de que ele espreitasse nossa aldeia mais tarde, atrás de massacrar, aleijar e atormentar. Que morresse ali naquele momento. Eu ficaria feliz em acabar com ele. O lobo se esgueirou mais para perto, e um galho se partiu sob uma das patas, cada uma maior que minha mão. A corça ficou rígida. Ela olhou para os 2 lados, os ouvidos se esticando na direção do céu cinzento. Com o lobo abaixado a favor do vento, a corça não podia vê-lo nem sentir seu cheiro. A cabeça do lobo pendeu, e o enorme corpo prateado do animal, tão perfeitamente camuflado na neve e nas sombras, se equilibrou sobre as ancas. A corça ainda olhava na direção errada. Desviei minha atenção da corça para o lobo e, então, de volta. Pelo menos ele estava sozinho. Pelo menos nisso eu fora poupada. Mas, se o lobo assustasse a corça, só me restaria um lobo imenso e faminto, possivelmente um férico, procurando pela segunda melhor refeição. E se ele a matasse? Se eu calculasse errado, minha vida não seria a única a ser perdida. Mas minha vida havia sido reduzida a nada além de riscos nos últimos 8 anos em que eu caçava no bosque, e eu fazia a escolha certa na maioria das vezes. Na maioria das vezes. O lobo disparou dos arbustos em um lampejo de cinza, branco e preto, as presas amarelas reluzindo. Era ainda mais colossal exposto, uma maravilha de músculos, velocidade e força bruta. A corça não tinha chance. Disparei a flecha de freixo no lobo antes que ele destruísse mais a caça. A flecha encontrou o alvo em um dos flancos do lobo, e podia jurar que o próprio chão estremeceu. O lobo uivou de dor, soltando o pescoço da corça conforme o próprio sangue espirrou na neve, reluzente como o rubi. O lobo se voltou para mim, aqueles olhos amarelos arregalados, os pelos do pescoço arrepiados. Seu grunhido baixo ressoou no buraco vazio de meu estômago quando fiquei de pé, a neve se revirando ao meu redor, com outra flecha preparada. Mas o lobo apenas me olhou, a mandíbula manchada de sangue, minha flecha de freixo despontando, banal, de seu flanco. A neve recomeçou a cair. O lobo olhou, e com um tipo de atenção e de surpresa que me fizeram disparar a segunda flecha. Só por precaução. Para o caso de aquela inteligência ser do tipo imortal, malicioso. Ele não tentou desviar da flecha quando ela perfurou facilmente o olho amarelo e arregalado. Cor e escuridão giraram, como um redemoinho em minha visão, misturando-se à neve. O lobo desabou no chão. Suas patas estremeciam, e um gemido baixo cortou o vento. Impossível. Suas patas estremeciam, e um gemido baixo cortou o vento. Impossível. Ele deveria estar morto, não morrendo.
A flecha atravessou o olho do lobo quase até a ponta de penas de ganso. Mas lobo ou férico, não importava. Não com aquela flecha de freixo enterrada no flanco. Mesmo assim, minhas mãos tremeram quando afastei a neve do caminho e me aproximei dele, ainda mantendo uma boa distância. Sangue jorrava dos ferimentos que eu causara, manchando a neve de carmesim. O lobo batia com a pata no chão, a respiração já mais lenta. Será que sentia muita dor, ou o choro era apenas uma tentativa de afastar a morte? Eu não tinha certeza se queria saber. A neve girou ao nosso redor. Encarei o lobo até que aquele manto de carvão, obsidiana e marfim parasse de se elevar e descer. Lobo. Definitivamente apenas um lobo, apesar de seu tamanho. O aperto em meu peito diminuiu, e meu fôlego se condensou diante de mim quando suspirei. Pelo menos a flecha de freixo tinha se provado letal, independentemente de quem e que ela abatesse. Uma avaliação rápida da corça indicou que eu só podia carregar um animal, e mesmo isso seria difícil. Mas era uma pena deixar lodo. Embora tivesse desperdiçado minutos preciosos, minutos durante os quais qualquer predador poderia sentir o cheiro do sangue fresco, tirei a pele do lobo e limpei as flechas o melhor que pude. Pelo menos aqueceu minhas mãos. Enrosquei o lado sangrento da pele sobre o ferimento mortal da corça antes de jogá-la por cima do ombro. Nosso chalé ficava a alguns quilômetros dali, e eu não precisava de um rastro de sangue atraindo todos os animais com presas e garras diretamente até mim. Grunhindo devido ao peso, peguei as pernas da corça e dei uma última olhada para a carcaça fumegante do lodo. O olho dourado que lhe restava encarava o céu, agora carregado de neve, e, por um momento, desejei ter a capacidade de sentir remorso pela coisa morta. Mas aquilo era a floresta, e era inverno. Capítulo 2. O sol tinha se posto quando saí da floresta. Meus joelhos tremiam. Minhas mãos, rígidas por segurar as pernas do cervo, haviam ficado completamente dormentes quilômetros atrás. Nem mesmo a carcaça conseguia afastar o frio que se intensificava. O mundo estava coberto por matizes de azul escuro, interrompidos apenas por raios de luz amanteigada que escapavam das janelas fechadas de nosso chalé em ruínas. Era como caminhar por uma pintura viva, um momento de quietude tornado mais lindo pela agilidade com que os azuis se transformavam em escuridão sólida. Conforme me arrastava pelo caminho, cada passo impulsionado apenas pela fome quase desnorteadora, as vozes de minhas irmãs flutuaram até me encontrar. Não precisei discernir as palavras para saber que, muito provavelmente, conversavam sobre algum rapaz, ou sobre as fitas que viram na aldeia, quando deveriam cortar lenha, mas sorriam um pouco mesmo assim. Chutei as botas contra o batente da porta de pedra, tirando a neve do solado. Pedaços de gelo se desprenderam das pedras cinza do chalé, revelando as marcas de proteção desbotadas entalhadas no portal. Meu pai tinha, certa vez, convencido a um charlatão fortuito a trocar os entalhes de proteção contra féricos por uma de suas próprias esculturas de madeira. Meu pai podia fazer tão pouco por nós que não tive coragem de dizer a ele que os entalhes eram inúteis. E, sem dúvida, falsos. Mortais não tinham magia, não possuíam nada da força e da velocidade superiores dos féricos ou dos grão-féricos. O homem, alegando ter sangue grão-férico em sua linhagem, simplesmente entalhou as espirais, os redemoinhos e as runas ao redor da porta e das janelas, murmurou algumas palavras sem sentido e seguiu seu caminho. Abri a porta de madeira e a maçaneta de ferro congelada feriu minha pele, como uma víbora. Calor e luz me cegaram quando entrei. Fere. Ouvi o arquejo baixo de Elaine, pisquei de volta contra a luminosidade do fogo e, então, vi a segunda mais velha de minhas irmãs diante de mim. Ela estava enroscada em um cobertor, mas os cabelos castanho-dourados, que todas herdamos, estavam perfeitamente presos em um coque. 8 anos de pobreza não haviam destituído do desejo de parecer linda. Onde conseguiu isso? A fome implícita tornou suas palavras afiadas. Não mencionou o sangue em mim. Eu desistira, havia muito, de que elas reparassem se eu voltava da floresta toda a noite. Pelo menos até que ficassem com fome de novo.
Minha mãe não as obrigará a jurar nada em seu leito de morte. Respirei para me acalmar quando soltei a corça dos ombros. O animal acertou a mesa de madeira com um estampido, chacoalhando uma xícara de cerâmica do outro lado. Onde acha que consegui? Minha voz tinha ficado rouca. Desenrolei a pele de lobo do corpo da corça e, após descalçar as botas e colocá-las ao lado da porta, eu me virei para Elaine. Seus olhos castanhos, os olhos de meu pai, permaneceram na corça. Vai demorar muito para você limpar? Eu. Não ela, não as outras. Nunca vi as mãos de minhas irmãs grudentas de sangue e pele. Eu aprenderá a preparar e limpar minhas caças, graças à instrução de outros. Meu pai e Nesta ainda estavam sentados à lareira, aquecendo as mãos, e minha irmã mais velha o ignorava, como sempre. Elaine continuou encarando a carcaça, pressionando a mão contra a barriga, provavelmente tão vazia e dolorida quanto a minha. Não que Elaine fosse cruel. Ela não era como Nesta, que nascera com desprezo no rosto. Elaine às vezes apenas não entendia as coisas. Não era a maldade que a impedia de oferecer ajuda. Simplesmente não lhe ocorria que pudesse ser capaz de sujar as mãos. Jamais consegui decidir se ela realmente não entendia que éramos pobres de verdade, ou se simplesmente não queria aceitar o fato. Isso, mesmo assim, não me impedia de comprar sementes para o jardim de flores que ela cultivava nos meses mais amenos, sempre que podia pagar por elas. E não impedir Elaine de me comprar 3 pequenas latas de tinta, vermelha, amarela e azul, durante aquele mesmo verão em que consegui o suficiente para comprar a flecha de freixo. Foi o único presente que ela me deu, e nossa casa ainda tinha as marcas dele, mesmo que a tinta estivesse agora desbotando ou descascando pequenas vinhas e flores ao longo das janelas e dos batentes, e nas beiradas de coisas, minúsculas espirais de chama nas pedras que landeavam a lareira. Qualquer minuto a mais que eu tivesse naquele farto verão, usava para ornamentar a casa com cores, às vezes escondendo pequenas decorações dentro de gavetas, atrás das cortinas puídas, sob as cadeiras e na mesa. Não tivemos um verão tão tranquilo desde então. Fere. A voz profunda e rouca de meu pai veio da lareira. A barba escura estava perfeitamente aparada, o rosto impecável, como os de minhas irmãs. Que sorte você teve hoje de nos trazer tal banquete. Ao lado de meu pai, Nesta riu com escárnio. Não era surpreendente. O mínimo sinal de elogio para qualquer um, eu, Elaine, outros aldeões, costumava ser brindado com seu desprezo. E toda palavra de nosso pai costumava ser ridicularizada por Nesta também. Estiquei as costas, quase cansada demais para ficar de pé, mas apoiei a mão à mesa ao lado da corça quando lancei um olhar a Nesta. De nós, ela sofrera mais com a perda de nossa fortuna. Secretamente se ressentia de meu pai desde o momento em que fugimos de nossa mansão, mesmo depois daquele dia horrível em que um dos credores veio mostrar o quanto estava infeliz com a perda de seu investimento. Mas pelo menos Nesta não enchia nossas cabeças com conversas inúteis sobre recuperar a riqueza, como meu pai. Não, ela apenas gastava todo o dinheiro que eu não escondesse, e raramente se dava o trabalho de reconhecer a presença manca de meu pai. Havia alguns dias em que eu não sabia dizer qual de nós era mais desprezível e amargo. Podemos comer metade da carne esta semana, falei, virando o olhar para a corça. O animal ocupava toda a mesa bamba que servia como nossa mesa de jantar, de trabalho e cozinha. Podemos ficar a outra metade. Continuei, sabendo que por mais delicadamente que eu falasse, ainda faria a maior parte do trabalho. E vou ao mercado amanhã ver quanto consigo pelas peles. Concluí, mais para mim mesma que para eles. A perna ruim de meu pai estava estendida à frente, o mais perto da fogueira que conseguia chegar. O frio ou a chuva ou uma mudança na temperatura sempre agravavam os ferimentos horríveis e deformados ao redor de seu joelho. A bengala de meu pai estava apoiada contra a cadeira, uma bengala que nestas vezes tinha a propensão de deixar bem longe do alcance dele. Ele poderia encontrar trabalho se não se sentisse tão envergonhado, sempre dizia Nesta quando brigávamos por causa disso.
Ela odiava meu pai pelo ferimento também, por não haver revidado quando aquele credor e seus brutamontes invadiram o chalé e golpearam o joelho dele diversas vezes. Nestelaim tinham fugido para o quarto, bloqueando a porta. Eu fiquei, implorando e chorando a cada grito do meu pai, a cada esmagar de osso. Eu me borrei, e então vomitei bem nas pedras diante da lareira. Somente então os homens foram embora. Jamais os vimos de novo. Usamos uma enorme parte do dinheiro restante para pagar o curandeiro. Meu pai levou 6 meses para sequer andar, 1 ano antes de conseguir caminhar 1,5 quilômetro. As moedas que trazia quando alguém sentia pena dele a ponto de comprar os entalhes de madeira não eram suficientes para nos manter alimentados. 5 anos atrás, quando o dinheiro acabou de vez, quando meu pai ainda não queria se mover muito, ele não discutiu quando anunciei que caçaria. Meu pai não se deu ao trabalho de tentar se levantar da cadeira ao lado da lareira, não se deu ao trabalho de erguer o rosto do entalhe de madeira. Ele apenas me deixou entrar naquele bosque mortal e assustador que até mesmo os caçadores mais experientes temiam. Ele havia se tornado um pouco mais alerta agora. Às vezes oferecia sinais de gratidão, às vezes mancava até a aldeia para vender as esculturas, mas não muito. Eu adoraria um manto novo, disse Laim, suspirando, ao mesmo tempo que Nesta ficou de pé e declarou: preciso de um novo par de botas. Fiquei quieta, sabendo que não deveria entrar no meio de uma de suas discussões, mas olhei para as botas ainda reluzentes de Nesta à porta. Ao lado das dela, minhas botas pequenas demais se desfaziam na costura, unidas apenas por cadarços puídos. Mas estou congelando com o meu manto velho e em frangalhos, implorou Elaine. Vou tremer até a morte. Ela fixou os olhos arregalados em mim e falou: por favor, Fere. Elaine pronunciou as 2 sílabas de meu nome Ferre, com o choro mais terrível que eu já ouvira, e então, Nesta emitiu um estalo alto com a língua antes de mandar Elaine se calar. Esqueci as 2 quando começaram a discutir quem ficaria com o dinheiro das peles no dia seguinte, e notei meu pai, agora de pé à mesa, uma das mãos apoiada contra o móvel a fim de aliviar o peso enquanto inspecionava a corça. Fiquei tensa quando a atenção dele se voltou para a enorme pele de lodo. Os dedos de meu pai, ainda macios como os de um cavalheiro, viraram a pele e traçaram uma linha pela parte inferior ensanguentada. Os olhos escuros de meu pai se voltaram para os meus. Fere, murmurou ele, e a boca se tornou uma linha contraída. Onde conseguiu isto? No mesmo lugar em que consegui a corça. Respondi, a voz igualmente baixa, minhas palavras frias e afiadas. O olhar de meu pai percorreu o arco e aljava presos a minhas costas, a faca de caça com cabo de madeira na lateral de meu corpo. Os olhos dele se encheram d'água. Fere. O risco. Indiquei a pele com o queixo, incapaz de evitar o tom afiado da voz quando falei. Não tive escolha. O que eu queria dizer de verdade era: você sequer se dá ao trabalho de tentar sair de casa na maioria dos dias. Se não fosse por mim, passaríamos fome. Se não fosse por mim, estaríamos mortos. Fere, repetiu ele, e fechou os olhos. Minhas irmãs tinham se calado, e ergui o rosto a tempo de flagrar Nesta enrugando o nariz ao fungar. Ela pegou meu manto. Você fede a porco coberto pelos próprios excrementos. Pode ao menos tentar fingir que não é uma camponesa ignorante. Não deixei a mágoa transparecer. Eu era nova demais para aprender mais que o básico da etiqueta, da leitura e da escrita quando nossa família caiu em desgraça, e ela jamais me deixava esquecer. Nesta recuou e passou o dedo sobre os cachos trançados dos cabelos castanho-dourados. Tire essas roupas nojentas. Eu me demorei, engolindo as palavras que queria latir de volta para ela. 3 anos mais velha que eu, Nesta, de alguma forma, parecia mais nova, as bochechas douradas sempre coradas, com um delicado rosa vibrante. Pode colocar uma panela de água no fogo e lenha na lareira? Mas, enquanto perguntava, reparei na pilha de madeira. Restava um só pedaço de lenha. Achei que iriam cortar lenha hoje. Nesta limpou as longas unhas cuidadas.
Odeio cortar lenha. Sempre fico com farpas. Ela me olhou por baixo dos cílios escuros. De todas nós, Nesta se parecia mais com uma mãe. Além do mais, Fere, disse ela, com um biquinho, você é muito melhor nisso. Leva metade do tempo que eu levo. Suas mãos são melhores para isso. Já são tão ásperas. Meu maxilar se contraiu. Por favor, pedi, lutando contra a raiva, sabendo que uma discussão era a última coisa que eu queria ou de que precisava. Por favor, levante-se ao amanhecer para cortar a lenha. Desabotoei a parte de cima da túnica. Ou comeremos o café da manhã frio. Suas sobrancelhas se uniram. Não vou fazer tal coisa. Mas eu já me dirigia ao pequeno segundo quarto, no qual nós, garotas, dormíamos. Elaine murmurou uma súplica baixa Nesta, o que lhe garantiu um sibilo em resposta. Olhei por cima do ombro para meu pai e apontei para o cervo. Prepare as facas, falei, sem me dar o trabalho de parecer agradável. Vou sair logo. Sem esperar resposta, bati a porta. O quarto era suficientemente grande para uma cômoda bamba e a enorme cama de pau-ferro na qual dormíamos. O único resquício de nossa antiga riqueza, encomendada como presente de casamento de meu pai para minha mãe. Era a cama na qual nasceramos todas, e a cama na qual minha mãe morrera. Apesar de toda a pintura que fiz na casa nos últimos anos, jamais a toquei. Joguei as camadas externas de roupa na cômoda gasta, franzindo a testa para as violetas e as rosas que havia pintado em volta dos puxadores da gaveta de Elaine, para as chamas crepitantes que pintei em torno dos de Nesta, e para o céu noturno, com espirais de estrelas amarelas em vez de brancas, circundando os meus. Eu havia feito isso para alegrar um quarto sombrio. Elas jamais comentaram. Não sei por que eu esperava que o fizessem. Resmungando, fiz o possível para não desabar na cama. Jantamos cervo assado naquela noite. Embora eu soubesse que era tolice, não protestei quando cada uma de nós comeu uma segunda vez antes de eu declarar que já era o bastante. Passaria o dia seguinte preparando as partes restantes da corça para o consumo, e então separaria algumas horas para curtir as duas peles antes de levá-las ao mercado. Eu conhecia alguns mercadores que poderiam se interessar por tal compra, embora nenhum provavelmente me daria a quantia que eu merecia. Mas dinheiro era dinheiro, e eu não tinha tempo ou fundos para viajar até a cidade grande mais próxima a fim de encontrar uma oferta melhor. Lambi os dentes do garfo, saboreando resquícios de gordura que cobriam o metal. Minha língua deslizou pelas pontas tortas. Era parte de um faqueiro tosco que meu pai recuperara da ala dos criados enquanto os credores saqueavam nossa mansão. Nenhum de nossos talheres combinava, mas era melhor que usar os dedos. O faqueiro do dote de minha mãe fora vendido há muito tempo. Minha mãe, altiva e fria com os filhos, alegre e deslumbrante entre os conhecidos que frequentavam nossa antiga propriedade, apaixonada por meu pai. A única pessoa que ela realmente amou e respeitou. Mas também amava de verdade as festas, tanto que não tinha tempo de fazer nada comigo, a não ser contemplar como minhas habilidades com desenho e pintura, ainda por desabrochar, poderiam me garantir um futuro marido. Se ela tivesse vivido tempo bastante para ver nossa riqueza ruir, teria ficado arrasada. Mais que meu pai. Talvez o fato de ela ter morrido tenha sido um ato de misericórdia. De qualquer forma, pelo menos sobrava mais comida para nós. Não havia nada dela no chalé além da cama de pau-ferro, e a promessa que eu fizera. Sempre que olhava para um horizonte, ou pensava se eu não devia simplesmente andar e jamais olhar para trás, ouvia aquela promessa que havia feito 11 anos antes, enquanto ela definhava no leito de morte. Fiquem juntos, e cuide deles. Prometi, jovem demais para perguntar por que ela não havia implorado a minhas irmãs mais velhas, ou a meu pai. Mas jurei para ela, e então ela morreu, e em nosso mundo humano desgraçado, protegido apenas pela promessa dos grão-féricos há 5 séculos, em nosso mundo, no qual havíamos esquecido os nomes de nossos deuses, promessa era lei, uma promessa era moeda de troca. Uma promessa era sua garantia. Havia momentos em que eu a odiava por ter pedido que eu prometesse.
Talvez, delirante de febre, nem soubesse o que estava exigindo. Ou talvez a morte tivesse dado a ele alguma clareza sobre a verdadeira natureza das filhas e do marido. Pus o garfo na mesa, observei as chamas de nossa lareira minguada dançarem pela lenha restante, estendendo as pernas doloridas sob a mesa. Virei para minhas irmãs. Como sempre, Nesta reclamava dos aldeões, que não tinham modos, que não tinham traquejo social, ou não faziam ideia de quanto o tecido de suas roupas era inferior, embora fingissem se tratar de seda fina ou chifon. Desde que perdemos nossa fortuna, as antigas amigas passaram a ignorá-las incontestavelmente, e minhas irmãs agiam como se os jovens aldeões fossem um círculo social de segunda classe. Tomei um gole da xícara de água quente. Nem mesmo podíamos pagar por chá ultimamente, enquanto ela continuou a história. Bem, eu disse a ele, se acha que pode simplesmente me pedir de modo tão indiferente, senhor, vou recusar. E sabe o que Tomás disse? Nesta falava para Elaine, que ouvia com atenção total. Perdido em qualquer lembrança enevoada que o havia tomado, meu pai sorria gentilmente para a amada Elaine, a única de nós que se esforçava para falar com ele de verdade. Tomás Mandrake? Interrompi. O segundo filho do lenhador. Os olhos azuis de Nesta se semicerraram. Sim, disse ela, e se voltou para Elaine de novo. O que ele quer? Olhei para meu pai. Nenhuma reação, nenhum sinal de alarme ou de que sequer ouvia. Ele quer se casar com ela, disse Elaine, sonhadora. Pisquei. Nesta inclinou a cabeça. Eu tinha visto predadores fazerem esse movimento antes. Às vezes imaginava se sua determinação irredutível nos teria ajudado a sobreviver melhor, a prosperar, inclusive, se não estivesse tão preocupada com nosso status perdido. Algum problema, Fere? Nesta disparou meu nome como um insulto e meu maxilar doeu por contraí-lo com força. Meu pai se mexeu na cadeira, e, embora eu soubesse que era estupidez reagir às provocações, falei, você não pode cortar lenha para nós, mas quer se casar com o filho de um lenhador. Nesta empertigou os ombros. Achei que tudo o que você queria era que saíssemos de casa, casar a mim e Elaine, para que tenha tempo de pintar suas gloriosas obras-primas. Ela olhou com desprezo para a coluna de dedaleiras que pintei na borda da mesa. As cores eram escuras e azuis demais, sem nenhuma das manchinhas brancas dentro dos túbulos das flores, mas eu me superei, mesmo que tivesse sofrido por não ter tinta branca, para fazer algo tão defeituoso e duradouro. Ignorei o insulto, embora desejasse cobrir a pintura com a mão. Talvez no dia seguinte eu simplesmente a raspasse da mesa de vez. Acredite, falei para Nesta, no dia em que quiser se casar com alguém, vou marchar até a casa dele e entregá-la. Mas não vai se casar com Tomás. As narinas de Nesta se dilataram delicadamente. Não há nada que possa fazer. Clary Bedor me contou esta tarde que Tomás vai me pedir em casamento a qualquer momento agora. E então, nunca mais vou precisar comer essas sobras de novo. Ela acrescentou, com um leve sorriso, pelo menos não preciso recorrer a me deitar no feno com Isaac Alé, como se fosse um animal. Meu pai soltou uma tosse envergonhada, virando o rosto para a cama dele ao lado da lareira. Jamais dissera uma palavra contra Nesta, por medo ou culpa, e aparentemente não começaria agora, mesmo que aquela fosse a primeira vez que ele ouvia falar de Isaac. Apoiei as palmas das mãos na mesa enquanto a encarava. Elaine tirou a mão de onde estava, como se a terra e o sangue sob minhas unhas, de alguma forma, fossem saltar para sua pele de porcelana. A família de Tomás vive melhor que a nossa por pouco. Argumentei, tentando evitar grunhir. Você seria apenas mais uma boca para alimentar. Se ele não sabe disso, então os pais devem saber. Mas Tomás sabia. Tínhamos nos esbarrado na floresta antes. Vi o brilho de fome desesperada em seus olhos quando Tomás me flagrou carregando uma penca de coelhos. Eu jamais matara outro ser humano, mas, naquele dia, minha faca de caça pareceu um peso na lateral do corpo. Fiquei longe do caminho dele desde então. Não podemos pagar um dote.
Continuei, e embora meu tom de voz fosse firme, minha voz ficou mais baixa. Para nenhuma de vocês. Se Nesta quisesse ir embora, tudo bem. Que bom. Eu estaria mais perto de alcançar aquele glorioso e tranquilo futuro, de conseguir uma casa calma, comida bastante tempo para pintar. Mas não tínhamos nada, absolutamente nada para atrair qualquer pretendente a tirar minhas irmãs de minhas mãos. Estamos apaixonados, declarou Nesta, e Elaine assentiu. Quase ri. Quando tinham deixado de desejar aristocratas para paquerar camponeses? Amor não alimenta a barriga vazia, repliquei, mantendo o olhar o mais firme possível. Como se a tivesse golpeado, Nesta deu um salto do banco. Você só está com ciúmes. Ouvi falar que Isaac vai se casar com alguma camponesa de Greenfield por um bom dote. E eu também. Isaac tinha se gabado disso na última vez em que nos... E eu também. Isaac tinha se gabado disso na última vez em que nos encontramos. Ciúmes. Falei devagar, cavando fundo para esconder o ódio. Não temos nada para oferecer a eles, nenhum dote, nem mesmo gado. Embora Tomás possa querer se casar com você, você é um fardo. O que você sabe? Sussurrou Nesta. É apenas uma besta semi-selvagem, com coragem de dar ordens dia e noite. Continue assim e algum dia, Fere, não haverá ninguém para se lembrar de você, ou para se importar com o fato de que você sequer existiu. Ela saiu irritada, e Elaine disparou atrás dela, arrulhando sua simpatia. As duas bateram à porta do quarto que compartilhávamos com tanta força que a louça chacoalhou. Eu tinha ouvido aquelas palavras antes, e sabia que ela só as repetia porque encolhi o corpo da primeira vez que Nesta as dissera. Ainda doíam, mesmo assim. Tomei um longo gole da xícara lascada. O banco de madeira sob meu pai rangeu quando ele se mexeu. Tomei outro gole e falei, você deveria colocar juízo nela. Meu pai examinou uma marca de queimadura na mesa. O que eu posso dizer? Se é amor. Não pode ser amor, não da parte dele. Não com aquela família desprezível. Já vi o modo como anda pela aldeia, ele quer algo de Nesta, e não é sua mão em. Precisamos de esperança tanto quanto precisamos de pão e carne, interrompeu meu pai, os olhos vívidos por um raro momento. Precisamos de esperança, ou não sobreviveremos. Então, deixe que ela mantenha a esperança, Fere. Deixe que imagine uma vida melhor. Um mundo melhor. Eu me levantei da mesa, os dedos se fechando em punhos, mas não havia para onde correr em nosso chalé de 2 quartos. Olhei para a pintura desbotada da dedaleira na beira da mesa. As flores mais na borda já estavam lascadas e sumindo, a parte mais baixa do caule tinha se apagado por completo. Em alguns anos, teria desaparecido, sem deixar marcas de que estivera ali. De que eu estivera ali. Quando olhei para meu pai, meu olhar era ríspido. Isso não existe. Capítulo 3. A neve pisoteada, cobrindo a estrada para nossa aldeia, estava salpicada de marrom e preto por conta do tráfego de carroças e cavalos. Elaine e Nesta emitiam estalos com a língua e faziam caretas conforme seguíamos pela estrada, desviando das partes especialmente nojentas. Eu sabia por que tinham vindo. Elas olharam uma vez para as peles que eu havia dobrado na sacola e pegaram as capas. Não me dei o trabalho de falar com elas, pois as duas não se dignaram a falar comigo depois da noite anterior, embora Nesta tivesse acordado ao amanhecer para cortar lenha. Provavelmente porque sabia que eu venderia as peles no mercado naquele dia e voltaria para casa com dinheiro no bolso. Elas me seguiram pela estrada solitária, caminhando pelos campos cobertos de neve, até nossa aldeia em ruínas. As casas de pedra da aldeia eram medíocres e entediantes, e pareciam ainda mais tristes pela desolação do inverno. Mas era dia de mercado, o que significava que a minúscula praça no centro da aldeia estaria cheia de todo tipo de mercadores que tivessem encarado a manhã gelada. Em um quarteirão, o cheiro de comida quente pairava no ar. Temperos que incitavam o fundo de minha memória, chamando. Elaine soltou um grunhido baixo atrás de mim. Temperos, sal, açúcar.
Mercadorias raras para a maioria dos habitantes de nossa aldeia, impossíveis de comprar. Se eu me saísse bem no mercado, talvez tivesse o suficiente para comprar algo delicioso para nós. Olhei para trás, abrindo a boca para sugerir, mas viramos a esquina e quase tropeçamos umas nas outras quando paramos ao mesmo tempo. Que a luz imortal brilhe sobre vocês, irmãs, disse a jovem de túnica pálida diretamente em nosso caminho. Nestela ainda estalaram a língua. Contive um gemido. Perfeito. Exatamente do que precisava, os filhos dos abençoados na aldeia, em dia de mercado, distraindo e agitando todos. Os anciões da aldeia costumavam permitir que eles permanecessem ali apenas por algumas horas, mas a mera presença dos tolos fanáticos que ainda adoravam os grão-féricos deixava as pessoas nervosas. Me deixava nervosa. Há muito tempo, os grão-féricos tinham sido nossos senhores supremos, não deuses. E eles certamente não foram bondosos. A jovem estendeu as mãos brancas como a lua em um gesto de cumprimento, um bracelete de sinos de prata, prata de verdade, tilintando no pulso. Tenho um momento para poder ouvir a palavra dos abençoados? Não, rebateu Nesta com desprezo, ignorando as mãos da garota e cutucando Elaine para que caminhasse. Não temos. Os cabelos escuros e soltos da jovem reluziam à luz da manhã, e seu rosto limpo e descansado brilhava enquanto a garota abria um belo sorriso. Havia 5 outros acólitos atrás dela, rapazes e mulheres, de cabelos longos, não cortados, todos perscrutando o mercado em busca de jovens para incomodar. Só levará 1 minuto, disse a seguidora, postando-se à frente de Nesta. Era impressionante, impressionante mesmo. Ver Nesta ficar ereta como uma vareta, esticar os ombros e olhar com o nariz empinado para a jovem, como uma rainha sem trono. Vá cuspir suas baboseiras fanáticas para algum tolo. Não vai encontrar ninguém para converter aqui. A garota se encolheu de volta, uma sombra perpassou seus olhos castanhos. Contive minha vontade de encolher o corpo. Talvez não fosse o melhor jeito de lidar com eles, pois poderiam se tornar um verdadeiro transtorno quando agitados. Nesta ergueu a mão e puxou a manga do casaco para mostrar o bracelete de ferro ali. O mesmo que Elaine usava. Elas haviam comprado adornos combinados anos antes. A seguidora arquejou, os olhos arregalados. Está vendo isto? Ciciou Nesta, dando um passo à frente. A seguidora recuou. É isto que deveria estar usando. Não uns sininhos de prata para atrair aqueles monstros feéricos. Como ousa usar essa afronta vil contra nossos amigos imortais? Vá pregar em outra aldeia, disparou Nesta. 2 bonitas e gorduchas esposas de fazendeiros passaram andando a caminho do mercado, de braços dados. Conforme se aproximaram dos acólitos, seus rostos se contorceram com expressões idênticas de desprezo. Prostituta amante de feéricos, grunhiu uma delas para a jovem. Eu não pude discordar. Os acólitos ficaram em silêncio. A outra aldeã, abastada o suficiente para ter um colar farto de ferro trançado ao redor da garganta, cerrou os olhos, o lábio superior se afastando dos dentes. Vocês, idiotas, não entendem o que aqueles monstros fizeram conosco durante tantos séculos. O que ainda fazem, por diversão, quando podem sair impunes? Vocês merecem o fim que encontrarão nas mãos dos feéricos. Tolos e prostitutas, todos vocês. Nesta assentiu para as mulheres conforme seguiram seu caminho. Nós nos voltamos para a jovem que ainda pairava diante de nós, e até mesmo Elaine franziu a testa com desprezo. Mas a jovem respirou fundo, o rosto mais uma vez se tornando sereno, e falou. Eu vivia nessa ignorância também, até ouvir a palavra dos abençoados. Cresci em uma aldeia parecida com esta, tão desolada e sombria quanto. Mas, há menos de 1 mês, uma amiga de minha prima foi para a fronteira, como oferenda por Ethan, e não retornou. Agora, vive entre riquezas e conforto, como a noiva de um grão-férico, e vocês também poderiam se parassem um momento para. Ela provavelmente foi devorada. Ciciou Nesta. Por isso não voltou.
Ou pior, pensei, se um grão férico estava realmente envolvido em encorajar a entrada de uma humana em Prythian. Nunca encontrei os grão-féricos cruéis e vagamente semelhantes a humanos que governavam a própria Prythian, ou os féricos que ocupavam as terras deles, com escamas e asas, e longos braços pendentes que poderiam arrastar alguém para muito, muito abaixo da superfície. Eu não sabia o que seria pior de enfrentar. O rosto da seguidora se contraiu. Nossos mestres benevolentes jamais nos feririam de tal forma. Prythian é uma terra de paz e fartura. Caso os abençoassem com sua atenção, vocês ficariam felizes por viver entre eles. Nesta revirou os olhos. Elaine lançava olhares de nós para o mercado adiante, para os aldeões que agora também nos observavam. Era hora de ir. Nesta abriu a boca de novo, mas me coloquei entre elas e percorri os olhos pelas vestes azul pálidas da jovem, as joias de prata, a limpeza profunda da pele. Não havia marca ou sujeira. Você está lutando uma batalha vencida, declarei. Uma causa digna. A garota deu um sorriso beato. Dei um leve empurrão em Nesta para que saísse andando, e então falei para a seguidora: não, não é. Pude sentir a atenção dos acólitos ainda sobre nós conforme caminhamos para a movimentada praça do mercado, mas não olhei para trás. Eles iriam embora logo, pregar em outra aldeia. Precisaríamos tomar um caminho mais longo para fora da aldeia a fim de evitá-los. Quando nos afastamos o bastante, olhei por cima do ombro para minhas irmãs. O rosto de Elaine permanecia fixo com espanto, mas os olhos de Nesta pareciam tempestuosos, os lábios contraídos. Imaginei se voltaria batendo os pés para a garota e começaria uma briga. Não era meu problema, não agora. Encontro vocês aqui em 1 hora. Falei, e não lhes dei tempo de grudarem em mim antes de seguir para a praça lotada. Levei 10 minutos para contemplar minhas 3 opções. Havia meus compradores de sempre, o sapateiro enrugado e o alfaiate de olhar aguçado, que frequentava nosso mercado, vindo de uma aldeia próxima. E, então, o desconhecido, uma mulher grande como uma montanha, sentada na beira da fonte quadrada de nossa praça em ruínas, sem qualquer carrinho ou barraquinha, mas parecendo disposta a negociar mesmo assim. Suas cicatrizes e as armas que carregava delatavam facilmente. Era uma mercenária. Eu conseguia sentir os olhos do sapateiro e do alfaiate em mim, sentir seu desinteresse fingido conforme avaliaram a sacola que eu levava. Tudo bem. Seria um daqueles dias então. Eu me aproximei da mercenária cujos grossos cabelos escuros eram cortados na altura do queixo. O rosto bronzeado da mulher parecia lapidado em granito, e seus olhos negros se semicerraram levemente quando miram. Tinha olhos tão interessantes, não apenas de um tom de preto, mas de muitos, com toques de castanho que reluziam entre as sombras. Afastei aquela parte inútil de minha mente, os instintos que me faziam pensar em cor, luz e forma, e mantive meus ombros para trás conforme a mulher me avaliava como ameaça ou empregadora potencial. Suas armas, reluzentes e perigosas, bastaram para me fazer engolir em seco. E estacaram uns bons 60 centímetros de distância. Não troco mercadorias por meus serviços, disse ela, a voz carregada com um sotaque que nunca tinha ouvido antes. Só aceito dinheiro. Alguns aldeões que passavam tentaram não parecer interessados em nossa conversa, principalmente quando falei: então, você não terá sorte neste tipo de lugar. Ela se agigantava mesmo sentada. Qual é seu interesse em mim, menina? A mulher podia ter qualquer idade entre 25 e 30, mas imaginei que eu parecesse uma menina para ela, vestindo minhas camadas de roupas, magricela de fome. Tenho uma pele de lobo e outra de corça para vender. Achei que pudesse estar interessada em comprá-las. Você as roubou? Não. Fixei os olhos nos dela. Cacei eu mesma. Juro. A mulher me esquadrinhou com aqueles olhos escuros de novo. Como? Não foi uma pergunta, mas uma ordem. Talvez fosse alguém que tivesse encontrado outros que não consideravam sagrados os juramentos, as palavras como compromisso. E havia punido as pessoas adequadamente.
Então contei a ela como havia batido os dois, e, quando terminei, a mulher apontou minha sacola com a mão. Deixe-me ver. Peguei as duas peles dobradas cuidadosamente. Você não estava mentindo quanto ao tamanho do lobo, murmurou a mulher. Mas não parece um feérico. Ela examinou as peles com um olho de especialista, percorrendo as mãos por cima e por baixo. A mulher deu o preço. Pisquei, mas contive a vontade de piscar uma segunda vez. Ela ofereceu um preço alto. Muito alto. Encarei a mulher em silêncio. Ela olhou para além de mim, depois de mim. Presumo que aquelas duas meninas, observando do outro lado da praça, sejam suas irmãs. Vocês todas têm esse cabelo acobreado e esse olhar faminto. De fato, elas ainda estavam tentando ao máximo ouvir sem ser vistas. Não preciso de sua piedade. Não, mas precisa de meu dinheiro, e os outros mercadores foram avarentos a manhã toda. Todos estão distraídos demais por aqueles fanáticos de olhos arregalados se lamuriando pela praça. A mulher indicou com o queixo os filhos dos abençoados, que ainda soavam seus sininhos de prata e saltavam no caminho de qualquer um que tentasse passar. A mercenária dava um leve sorriso quando me voltei para ela. Depende de você, menina. Por quê? A mulher deu de ombros. Um dia alguém fez o mesmo por mim e pelos meus, numa época em que eu mais precisava. Imaginei que fosse a hora de pagar o que devo. Eu a observei de novo, sopesando. Meu pai tem umas esculturas de madeira que eu também poderia lhe dar, para que fique mais justo. Viajo com pouco e não tenho necessidade delas. Estas, no entanto, a mulher deu tapinhas nas peles que estavam nas mãos dela, me poupam o trabalho de matar os animais eu mesma. Assenti, as bochechas ficando quentes à medida que a mulher levava a mão para a bolsa de moedas dentro do casaco pesado. Estava cheia e pesada, com, no mínimo, prata, possivelmente ouro, se o tilintar fosse algum indicativo. Mercenários costumavam ser bem pagos em nosso território. Nosso território era pequeno e pobre demais para manter um exército a postos a fim de monitorar a muralha contra Pritan, e os aldeões só podiam contar com a força do tratado forjado 500 anos antes. Mas a classe alta podia contratar espadachins, como aquela mulher, para vigiar as terras que faziam fronteira com o reino imortal. Era uma ilusão de conforto, exatamente como as marcas em nosso portal. Todos sabíamos, bem no fundo, que não havia nada a ser feito contra os feéricos. Todos tínhamos ouvido, independentemente de classe ou patente, desde o momento em que nascemos, os avisos cantados para nós enquanto nos balançavam em berços, ou as rimas entoadas nos pátios das escolas. Um dos grão-feéricos poderia transformar nossos ossos em pó a 100 metros de distância. Não que minhas irmãs e eu tivéssemos visto. Mas mesmo assim tentávamos acreditar que alguma coisa, qualquer coisa, pudesse funcionar contra eles se algum dia os encontrássemos. Havia 2 barracas no mercado que alimentavam esses medos, oferecendo amuletos e bugigangas, e encantamentos e pedaços de ferro. Eu não podia pagar por eles. E se, de fato, funcionassem, só nos dariam alguns minutos para nos preparar. Correr era inútil, lutar também. Mas Nestelain ainda usavam os braceletes de ferro sempre que saíam do chalé. Até Isaac tinha uma pulseira do material ao redor de um dos punhos, sempre escondida sob a manga. Ele se oferecera para me comprar uma, certa vez, mas eu recusei. Pareceu pessoal demais, muito semelhante a um pagamento, muito. Um lembrete permanente do que quer que nós fôssemos e do que não éramos um para o outro. A mercenária transferiu as moedas para a palma da minha mão, que esperava, e eu as coloquei no bolso. O peso das moedas lembrava de uma pedra de moinho. Não havia como minhas irmãs não terem visto o dinheiro. Sem dúvida, já estariam imaginando como poderiam me persuadir a dar um pouco a elas. Obrigada. Agradeci a mercenária, tentando, sem conseguir, evitar a amargura na voz conforme sentia minhas irmãs se aproximarem, como abutres circundando uma carcaça. A mercenária acariciou a pele de lobo. Um conselho, de uma caçadora para outra. Ergui as sobrancelhas. Não entre muito no bosque.
Eu nem chegaria perto de onde você esteve ontem. Um lobo deste tamanho seria o menor de seus problemas. Mais e mais, ouço histórias daquelas coisas atravessando o muro. Um calafrio percorreu minha espinha. Elas vão atacar. Se fosse verdade, eu encontraria um modo de tirar minha família deste território miserável e úmido, e rumaria para o sul, para longe da muralha invisível que dividia nosso mundo, antes que pudessem cruzá-la. Houve um tempo, há muito tempo, e durante milênios antes disso, em que éramos escravos dos senhores grão-feéricos. Houve um tempo em que construímos para eles gloriosas e extensas civilizações, com nosso sangue e suor, construímos templos para seus deuses selvagens. Houve um tempo em que nos rebelamos, em todas as terras e territórios. A guerra fora tão sangrenta, tão destrutiva, que foi preciso que 6 rainhas mortais oferecessem um tratado para que o massacre terminasse dos 2 lados e para que a muralha fosse construída ao norte de nosso mundo foi concedido aos grão-feéricos e aos feéricos, que levaram sua magia com eles. O sul ficou para nós, mortais covardes, eternamente forçados a tirar o sustento da terra. Ninguém sabe o que os grão-feéricos estão planejando, disse a mercenária, o rosto como pedra. Não sabemos se os grão-senhores estão afrouxando as rédeas de suas feras, ou se esses são ataques objetivos. Trabalhei como guarda para um velho nobre que alegou uma piora nos últimos 50 anos. Ele pegou um navio para o sul há 2 semanas, e me disse que eu deveria partir se fosse esperta. Antes de zarpar, o velho admitiu que soubera de um dos amigos que, na calada da noite, um bando de Martax atravessou o muro e destroçou metade de sua aldeia. Martax. Sussurrei. Eu sabia que havia tipos diferentes de feéricos, que eles variavam tanto quanto qualquer outra espécie de animal, mas só conhecia alguns pelo nome. Os olhos escuros como a noite da mercenária brilharam. O corpo grande como o de um urso, a cabeça parecida com a de um leão, e 3 fileiras de dentes mais afiados que os de um tubarão. E malignos, mais cruéis que todos os 13 juntos. Eles deixaram os aldeões literalmente em farrapos, o nobre contou. Meu estômago se revirou. Atrás de nós, minhas irmãs pareciam tão frágeis, a pele pálida tão infinitamente delicada e quebradiça. Contra algo como os Martax, jamais teríamos chance. Aqueles filhos dos abençoados eram tolos fanáticos. Então, não sabemos o que todos esses ataques significam, continuou a mercenária, a não ser mais contratos para mim, e você se mantendo bem longe da muralha. Principalmente se os grão-feéricos começarem a aparecer, ou pior, um dos grão-senhores. Eles fariam os Martax parecerem cães. Avaliei suas mãos cobertas de cicatrizes, ressecadas pelo frio. Já encarou outro tipo de feérico? Os olhos da mulher se fecharam. Não quer saber, menina, a não ser que queira vomitar seu café da manhã. Eu estava mesmo meio enjoada. Enjoada e assustada. Era mais mortal que os Martax. Ousei perguntar. A mulher puxou a manga do pesado casaco, revelando um antebraço bronzeado e musculoso salpicado de terríveis cicatrizes distorcidas. O arco que formavam era tão semelhante a... Não tinha a força bruta ou o tamanho de um Martax, revelou a mulher. Não tinha a força bruta ou o tamanho de um Martax, revelou a mulher, mas sua mordida era cheia de veneno. 2 meses foi o tempo que fiquei apagada. 4 meses até ter forças para andar de novo. A mulher puxou a perna da calça. Lindo, pensei, mesmo quando o horror daquilo se contorceu em meu estômago. Contra a pele bronzeada, as veias estavam pretas, um preto sólido, em formato de teia de aranha, que cobria suas pernas, como geada. O curandeiro disse que nada podia ser feito, que tenho sorte de andar com o veneno ainda em minhas pernas. Talvez me mate um dia, talvez me deixe aleijada. Mas pelo menos partirei sabendo que matei a coisa primeiro. O sangue em minhas veias pareceu gelar quando a mulher desceu a barra da calça. Se alguém na praça tinha visto, não ousou falar a respeito, ou se aproximar. E eu ouvira o bastante por um dia.
Então, recuei um passo, me acalmando apesar do que ela havia contado e mostrado. Obrigada pelos avisos, falei. A atenção da mulher se voltou para trás de mim, e ela me deu um sorriso levemente divertido. Boa sorte. Então, a mão esguia de alguém se fechou em meu antebraço, me arrastando para longe. Eu sabia que era Nesta antes mesmo de olhar para ela. São perigosos, sussurrou Nesta, os dedos se enterrando em meu braço conforme ela continuava me puxando para longe da mercenária. Não chegue perto deles de novo. Encarei Nesta por um momento, e, depois, Elaine, cujo rosto ficara pálido e contraído. Tem alguma coisa que eu precise saber? Perguntei, baixinho. Não conseguia me lembrar da última vez em que Nesta tentara me avisar sobre alguma coisa. Elaine era a única com quem ela se importava. São trogloditas e levarão qualquer moeda que conseguirem, mesmo que seja força. Olhei para a mercenária, que ainda estava examinando as peles novas. Ela roubou você. Não ela, murmurou Elaine. Um outro que passou. Só tínhamos algumas moedas, e ele se irritou, mas... Por que não o denunciou? Ou me contou? O que você poderia ter feito? Indagou Nesta, com escárnio. Desafiar o homem para uma briga com seu arco e flecha? E quem neste esgoto de aldeia sequer ligaria se nós denunciássemos alguma coisa? E quanto a Tomás Mandrake? Falei, com frieza. Os olhos de Nesta brilharam, mas um movimento atrás de mim chamou sua atenção, e ela me lançou o que imaginei ser uma tentativa de um sorriso doce, provavelmente quando se lembrou do dinheiro que eu agora levava. Seu amigo está esperando você. Virei. De fato, Isaac observava do outro lado da praça, os braços cruzados ao se recostar contra uma construção. Embora fosse o filho mais velho do único fazendeiro abastado da aldeia, ainda estava magro devido ao inverno, e os cabelos castanhos ficaram ralos. Relativamente bonito, de fala mansa e reservado, mas com um toque sombrio que nos havia atraído um para o outro. Aquela compreensão mútua de como nossas vidas eram desprezíveis e sempre seriam. Nós nos conhecíamos superficialmente havia anos, desde que minha família tinha se mudado para a aldeia, mas nunca pensei muito em Isaac até que acabamos pegando a estrada principal juntos certa tarde. Só conversamos sobre os ovos que ele estava levando ao mercado. E eu admirava a variedade de cores dentro do cesto que Isaac carregava: marrons, escuros e claros, azuis e verdes dos mais pálidos. Simples, tranquilo, talvez um pouco esquisito, mas Isaac me deixou em meu chalé sem que eu me sentisse tão só. Uma semana depois, eu puxei para aquele celeiro decrépito. Isaac fora meu primeiro e único amante nos 2 anos em que nos encontrávamos. Às vezes nos encontrávamos toda a noite durante uma semana, em outras, passávamos um mês sem nos ver. Mas era sempre igual uma descarga de roupas jogadas e fôlegos compartilhados e línguas e dentes. De vez em quando, conversávamos, ou melhor, Isaac falava sobre as pressões e os fardos que o pai colocava sobre ele. Em geral, não soltávamos uma palavra o tempo todo. Eu não podia dizer que nosso jeito de fazer amor era especialmente habilidoso, mas, ainda assim, era uma libertação, um alívio, um pouco de egoísmo. Não havia amor entre nós, e jamais houvera pelo menos o que eu presumia que as pessoas queriam dizer quando falavam sobre amor. Mas parte de mim tinha ficado deprimida quando Isaac contou que em breve se casaria. Eu ainda não estava desesperada o bastante para pedir que ele me visse depois de casado. Isaac inclinou a cabeça em um gesto familiar, e então desceu a rua, para fora da aldeia e para o antigo celeiro no qual ele estaria esperando. Não éramos discretos a respeito de nossos encontros, mas tomávamos medidas para evitar que ficasse óbvio demais. Nesta emitiu um estalo com a língua, cruzando os braços. Espero que vocês dois estejam tomando cuidado. É um pouco tarde para fingir se importar, falei. Mas tomávamos cuidado. Como eu não podia pagar, o próprio Isaac tomava a mistura contraceptiva. Ele sabia que eu não o tocaria de outra forma. Levei a mão ao bolso, tirando de dentro uma moeda de 20.
Elaine inspirou fundo, e não me dei o trabalho de olhar para qualquer de minhas irmãs quando coloquei a moeda na palma da mão dela e falei: vejo vocês em casa. Mais tarde, depois de jantar mais cervo, quando estávamos todos reunidos ao redor da lareira para um momento tranquilo antes de dormir, observei minhas irmãs sussurrando e rindo juntas. Parte de mim sempre as invejou pela proximidade. Tinham gastado até o último centavo do que dei a elas. Em que, eu não sabia, embora Elaine tivesse trazido um novo cinzel para os trabalhos em madeira de nosso pai. O manto e as botas pelos quais haviam choramingado na noite anterior haviam sido caros demais. Mas não briguei com elas por isso, não quando Nesta saiu uma segunda vez para cortar mais lenha sem que eu pedisse. Felizmente, elas evitaram outro confronto com os filhos dos abençoados. Meu pai cochilava na cadeira, a bengala sobre o joelho retorcido. Era um momento tão bom quanto qualquer outro para tocar no assunto de Tomás Mandrai com Nesta. Eu me virei para ela, abrindo a boca. Mas um rugido quase ensurdecedor ressoou, e minhas irmãs gritaram quando a neve rompeu na sala e uma silhueta enorme, grunhindo, surgiu à porta. Capítulo 4. Eu não sabia como o cabo de madeira de minha faca de caça tinha chegado à minha mão. Os primeiros movimentos foram um borrão dos grunhidos de uma besta gigantesca com pele dourada, os gritinhos esganiçados de minhas irmãs, o frio lancinante que inundou a sala, o rosto aterrorizado de meu pai. Não era um Martax, percebi, embora o alívio tivesse durado pouco. A besta devia ser tão grande quanto um cavalo, e, mesmo tendo o corpo mais ou menos felino, a cabeça era distintamente lupina. Eu não sabia o que pensar dos chifres curvados como os de um cervo que despontavam da cabeça. Mas leão, cão ou cervo, não havia dúvida dos danos que as garras pretas semelhantes a adagas e as presas amareladas poderiam infligir. Se eu estivesse sozinha no bosque, poderia ter me deixado consumir pelo medo, poderia cair de joelhos e implorar por uma morte limpa e rápida. Mas não tinha tempo de sentir terror, não daria ao medo mínimo espaço, apesar de meu coração latejar desesperadamente em meus ouvidos. De alguma forma, acabei diante de minhas irmãs, mesmo quando a criatura se apoiou sobre as pernas traseiras e gritou com a boca cheia de presas: assassinos! Mas foi outra palavra que ecoou em minha mente feérico. Aquelas palavras ridículas no portal serviam tanto quanto teias de aranha contra ele. Eu deveria ter perguntado à mercenária como ela matara aquele férica, mas o pescoço grande da besta. Aquilo parecia um bom lar para minha faca. Ousei olhar por cima do ombro. Minhas irmãs gritavam, ajoelhadas contra a parede da lareira, e meu pai estava agachado diante delas. Outro corpo para defender. Estupidamente, dei outro passo na direção do férico, mantendo a mesa entre nós, lutando contra a tremedeira em minha mão. O arco e a flecha estavam do outro lado da sala, além da besta. Eu precisaria passar por ela para pegar a flecha de freixo, e ganhar tempo suficiente para atirá-la. Assassinos! Rugiu a besta de novo, os pelos eriçados. Por favor! Balbuciou meu pai atrás de mim, incapaz de encontrar forças para ficar ao meu lado. O que quer que tenhamos feito, foi sem saber, e, nós não matamos ninguém, acrescentou Nesta, engasgando nos soluços, o braço erguido sobre a cabeça, como se aquele minúsculo bracelete de ferro funcionasse contra a criatura. Peguei outra faca da mesa, o que era o melhor que poderia fazer, a não ser que encontrasse uma forma de alcançar a aljava. Saia! Disparei para a criatura, brandindo as facas diante de mim. Não havia nenhum ferro à vista que eu pudesse usar como arma, a não ser que atirasse os braceletes de minhas irmãs contra ele. Saia e não volte. Embora as palavras fossem ríspidas, meus joelhos tremiam, e tive dificuldades em manter meu domínio das facas. Um prego, eu pegaria uma porcaria de prego de ferro se estivesse disponível. A besta gritou comigo em resposta, e o chalé inteiro estremeceu, os pratos e as xícaras chacoalharam uns contra os outros. Mas, com o grito, o animal deixou o enorme pescoço exposto. Não era boa no arremesso, mas atirei a faca de caça mesmo assim. Rápido.
Tão rápido que mal consegui ver, a besta golpeou com a pata, lançando a faca pelos ares no momento em que disparou contra meu rosto com os dentes. Dei um salto para trás, quase tropeçando sobre meu pai, encolhido. O férico poderia ter me matado. Poderia, mas o ataque tinha sido um aviso. Nestelaim, chorando, rezavam para quaisquer deuses havia muito esquecidos que ainda pudessem estar à espreita. Quem o matou? A criatura caminhou até nós. Ele apoiou a pata na mesa, e o móvel rangeu sob seu peso. As garras emitiam um som seco à medida que cada uma delas cravava na madeira. Ousei dar mais um passo à frente enquanto a besta empinava seu focinho sobre a mesa para nos farejar. Os olhos da besta eram verdes, salpicados de âmbar. Não eram olhos de animal, não com aquele formato e cor. Minha voz saiu surpreendentemente tranquila quando questionei: matou quem? A besta grunhiu, um ruído baixo que fez o lobo na floresta parecer um filhotino. O lobo, disse a fera, e meu coração quase parou. O rugido tinha sumido, mas a ira permanecia, talvez até mesmo um toque de tristeza. O choro de Elaine atingiu um tom estridente. Mantive o queixo erguido. Um lobo? Um enorme lobo, com pelagem cinza, grunhiu a besta em resposta. Será que saberia se eu mentisse? Féricos não podiam mentir, todos os mortais sabiam disso, mas será que podiam farejar as mentiras nas línguas humanas? Não tínhamos chance de escapar daquilo lutando, mas talvez houvesse outras formas. Caso ele tenha sido morto por engano, falei para a besta o mais calmamente possível, que pagamento poderíamos oferecer em troca. Aquilo era um pesadelo, e eu acordaria rapidamente ao lado da lareira, exausta pelo dia no mercado e pela tarde com Isaac. A besta soltou um latido que poderia ter sido uma gargalhada amarga. Ele empurrou a mesa para caminhar em um pequeno círculo diante da porta destruída. O frio era tão intenso que estremeci. O pagamento que devem oferecer é aquele exigido pelo tratado entre nossos reinos. Por um lobo? Repliquei, e meu pai murmurou meu nome como advertência. Eu tinha vagas lembranças de ouvir o tratado lido para mim durante as aulas na infância, mas não me lembrava de nada sobre lobos. A fera se virou para mim. Quem matou o lobo? Encarei aqueles olhos de jade. Fui eu. O animal piscou e, então, olhou para minhas irmãs, depois de volta para mim, para minha magreza, sem dúvida enxergando apenas fragilidade. Certamente está mentindo para salvá-las. Nós não matamos nada, choramingou Elaine. Por favor, poupe-nos. Nesta calou Elaine subitamente com o próprio cheiro, mas empurrou Elaine mais para trás de si. Meu peito se apertou ao ver aquilo. Meu pai ficou de pé, grunhindo devido à dor na perna enquanto cambaleava, mas, antes que conseguisse mancar até mim, repeti: fui eu. A besta, que farejava minhas irmãs, me avaliou. Endireitei os ombros. Vendi a pele no mercado hoje. Se soubesse que era um férico, não o teria tocado. Mentirosa, disparou a besta. Você sabia. Teria ficado mais tentada a matá-lo se soubesse que era um dos meus. Verdade, verdade, verdade. Pode me culpar. Ele atacou você. Você foi provocada. Abri a boca para dizer que sim, mas... Não, respondi, soltando um grunhido também. Mas considerando tudo que os seus fizeram conosco, considerando o que os seus ainda fazem conosco, mesmo que soubesse, sem sombra de dúvida, foi merecido. Melhor morrer com a cabeça erguida a morrer como um verme, encolhida e covarde. Mesmo que o grunhido de resposta da criatura fosse a definição da ira e do ódio. A luz da lareira refletiu nas presas expostas do animal, imaginei qual seria a sensação de tê-las em meu pescoço, e a que altura minhas irmãs gritariam antes que também morressem. Mas eu soube, com uma clareza repentina e certa, que nesta ganharia tempo para que Elaine fugisse. Não para meu pai, por quem sentia rancor com todo o coração de aço. Não para mim, porque nesta sempre soubera e odiara que ela e eu fôssemos dois lados da mesma moeda, e que eu pudesse travar minhas próprias batalhas.
Mas Elaine, a jardineira de flores, o coração carinhoso. Nesta morreria lutando por ela. Foi esse lampejo de percepção que me fez apontar a faca que me restava contra a besta. Qual é o pagamento que o tratado requer? Os olhos do animal não deixaram meu rosto à medida que ele falava. Uma vida por outra. Qualquer ataque não provocado contra féricos, por humanos, só pode ser pago com uma vida humana em troca. Minhas irmãs pararam de chorar. A mercenária na aldeia tinha matado a um férico. Mas ele a atacara primeiro. Eu não sabia, falei. Não sabia dessa parte do tratado. Féricos não podiam mentir, e ele falou bem diretamente, sem distorcer palavras. A maioria de vocês mortais escolheu se esquecer dessa parte do tratado, disse a besta, o que torna puni-los muito mais prazeroso. Meus joelhos falharam. Não podia escapar daquilo, não podia fugir daquilo. Não podia sequer correr, pois o animal tinha bloqueado o único caminho até a porta. Faça-o do lado de fora, sussurrei, as palavras falhando. Não. Aqui. Não onde minha família precisará limpar meu sangue e meus restos. Isso se a besta sequer os deixasse viver. O férico bufou com uma risada cruel. Disposta a aceitar seu destino tão facilmente? Quando eu apenas o encarei, o férico disse, por ter a coragem de sugerir onde eu deveria matar você, vou lhe contar um segredo, Mana Prythian deve reclamar sua vida de alguma forma pela vida que lhe tirou. Então, como representante do reino imortal, posso estripá-la como um suíno ou... Você pode atravessar a muralha e passar os restos de seus dias em Prythian. Pisquei. O quê? Ele falou devagar, como se eu fosse, de fato, tão burra quanto um suíno. Pode morrer esta noite ou oferecer sua vida a Prythian e morar ali para sempre, abrindo mão do reino humano. Faça isso, fere, sussurrou meu pai atrás de mim. Vá. Não olhei para ele quando falei. Morar onde? Cada centímetro de Prythian é letal para nós. Seria melhor eu morrer naquela noite que viver em terror absoluto do outro lado da muralha, até encontrar meu fim de uma forma sem dúvida ainda mais terrível. Tenho terras, disse o férico, baixinho, quase relutante. Darei permissão para que more nelas. Por que se incomodar? Talvez essa fosse a pergunta de um tolo, mas... Você assassinou meu amigo, grunhiu a besta. Assassinou e escalpelou seu cadáver, vendeu-o no mercado e depois disse que ele mereceu. Mesmo assim, tem a audácia de questionar minha generosidade. Tipicamente humano, ele pareceu acrescentar em silêncio. Não precisava mencionar a brecha no tratado. Eu me aproximei tanto que conseguia sentir o hálito quente do férico no meu rosto. Féricos de fato não podiam mentir, mas eles podiam omitir informações. A besta grunhiu de novo. Tolice minha me esquecer de que humanos têm uma opinião tão baixa a nosso respeito. Vocês, humanos, não entendem mais o que é misericórdia. Censurou ele, as presas a centímetros de meu pescoço. Vou deixar bem claro para você, menina pode vir viva para minha casa em Prythian, oferecer sua vida pela do lobo dessa forma, ou pode sair agora mesmo e ser destroçada. Sua escolha. Os passos hesitantes de meu pai soaram antes de ele segurar meu ombro. Por favor, bom senhor, feire a minha caçula. Imploro para que a poupe. Ela é tudo. Ela é tudo. No entanto, o que queria dizer morreu na garganta de meu pai quando a besta rugiu de novo. Mas ao ouvir aquelas poucas palavras que ele conseguiu dizer, o esforço que tinha feito foi como uma lâmina contra minha barriga. Meu pai tremeu, encolhendo o corpo quando falou, por favor. Silêncio. Disparou a criatura, e o ódio fervilhou tão forte em mim que foi difícil não correr e enfiar a adaga em seu olho. Mas, quando cheguei a levantar o braço, soube que o animal fecharia a boca em meu pescoço. Posso conseguir ouro, disse meu pai, e meu ódio se dissolveu. O único modo de ele conseguir dinheiro era mendigando. Mesmo assim, teria sorte se conseguisse algumas moedas de cobre. Eu tinha visto como os abastados eram impiedosos em nossa aldeia.
Já fazia anos que eu sabia que os monstros em nosso reino mortal eram tão ruins quanto aqueles do outro lado da muralha. A besta riu com escárnio. Quanto vale a vida de sua filha para você? Acha que equivale a uma quantia? Nesta ainda mantinha Elaine atrás de si. O rosto de Elaine estava tão pálido que se igualava à neve que caía pela porta aberta. Mas, com as sobrancelhas abaixadas, Nesta monitorava cada movimento que a criatura fazia. Ela nem se importou de olhar para meu pai, como se já soubesse qual era a resposta. Quando meu pai não respondeu, ousei dar outro passo na direção da fera, atraindo sua atenção para mim. Eu precisava tirá-la dali e afastá-la de minha família. Pelo modo como o animal afastou minha faca, qualquer esperança de escapar estava em, de alguma forma, surpreendi-lo. Com a audição aguçada do férico, eu duvidava de que teria qualquer chance em algum momento, pelo menos até ele acreditar que eu era dócil. Se tentasse atacar o animal ou fugir antes disso, ele destruiria minha família por diversão. E então me encontraria de novo. Eu não tinha escolha a não ser partir. Depois, encontraria uma oportunidade de cortar a garganta do animal. Ou pelo menos debilitá-lo o suficiente para fugir. Contanto que os féricos não conseguissem me encontrar de novo, não poderiam me fazer cumprir o tratado. Mesmo que isso me tornasse uma amaldiçoada quebradora de juramentos. Mas, se fosse com a besta, estaria quebrando a promessa mais importante que eu já fizera. Isso com certeza vence um tratado antigo que eu sequer havia assinado. Soltei o cabo da adaga que me restava, e encarei os olhos verdes em um longo silêncio, antes de dizer: quando partimos? Aquelas feições lupinas permaneceram ferozes, cruéis. Qualquer esperança teimosa de resistência morreu quando o animal foi até a porta. Não, até a aljava que eu tinha deixado atrás dela. Ele pegou a flecha de freixo, farejou e grunhiu. Com 2 movimentos, o animal partiu a flecha ao meio e a jogou na fogueira atrás de minhas irmãs antes de se voltar para mim. Eu conseguia sentir o cheiro de minha ruína em seu hálito quando o animal falou: agora. Agora. Até mesmo Elaine ergueu a cabeça para me encarar com um horror mudo. Mas não podia olhar para ela, não podia olhar para Nesta. Não quando ainda estavam agachadas ali, ainda em silêncio. Eu me virei para meu pai. Os olhos dele estavam marejados, então olhei para os poucos armários que tínhamos. Narcisos desbotados, amarelos demais, se curvavam sobre os puxadores. Agora. A besta caminhou de um lado para outro em frente à porta. Eu não queria contemplar para onde iria ou o que faria comigo. Correr seria tolice até que fosse o momento certo. O cervo vai durar 2 semanas. Falei para meu pai, enquanto reunia. O cervo vai durar 2 semanas. Falei para meu pai, enquanto reunia minhas roupas para me proteger do frio. Comece com a carne fresca, então passe para a carne já seca, você sabe como fazer isso. Fere. Sussurrou meu pai, mas segui enquanto fechava o manto. Deixei o dinheiro das peles na cômoda. Avisei. Vai durar um tempo se forem cuidadosos. Finalmente, olhei para meu pai de novo e me permiti memorizar as feições de seu rosto. Meus olhos arderam, mas pisquei para afastar as lágrimas quando enfiei as mãos nas luvas gastas. Quando a primavera chegar, caçem perto da vegetação ao sul da grande curva do rio nascente de prata, os coelhos fazem as tocas ali. Peçam. Peçam a Isaac que mostre como montar armadilhas. Ensinei a ele no ano passado. Meu pai assentiu, cobrindo a boca com uma das mãos. A besta grunhiu como advertência e saiu noite afora. Fiz menção de a seguir, mas parei a fim de observar minhas irmãs, ainda agachadas ao lado da lareira, como se não ousassem se mover até que eu fosse embora. Elaine disse meu nome sem emitir som, mas continuou encolhida, manteve a cabeça baixa. Então, me voltei para Nesta, cujo rosto era tão parecido com o de minha mãe, tão frio e determinado. O que quer que faça, disse eu, baixinho, não se case com Tomás Mandral. O pai dele bate na mulher, e nenhum dos filhos faz nada para impedir. Os olhos de Nesta se arregalaram, mas acrescentei. Hematomas são mais difíceis de esconder que a pobreza.
Neste enrijeceu o corpo, mas não disse nada. Nenhuma de minhas irmãs disse algo, à medida que me dirigia à porta aberta. Mas a mão de alguém se fechou em meu braço, me puxando até que eu parasse. Quando me virei para olhar para ele, meu pai abriu e fechou a boca. Do lado de fora, a besta, sentindo que eu tinha sido detida, emitiu um grunhido estrondoso na direção do chalé. Fere, disse meu pai. Os dedos tremeram quando segurou minhas mãos enluvadas, mas os olhos dele ficaram mais nítidos e mais fortes do que eu vira em anos. Você sempre foi boa demais para este lugar, Fere. Boa demais para nós, boa demais para qualquer um. Ele apertou minhas mãos. Se algum dia fugir, se convencê-los de que pagou sua dívida, não volte. Eu não esperava um adeus de partir o coração, mas não imaginava aquilo também. Jamais volte, aconselhou meu pai, soltando minhas mãos para me sacudir pelos ombros. Fere. Meu pai disse meu nome às pressas, a garganta oscilando. Vá para algum lugar novo e construa sua reputação lá. Ao longe, a besta era apenas uma sombra, me chamando para um destino que eu, sem querer, tinha infligido a mim mesma e à minha família. Uma vida por outra. Mas e se a vida oferecida como pagamento também significasse a perda de outras 3? Só esse pensamento me deu coragem, me fez voltar à realidade. Eu jamais contei a meu pai sobre a promessa que tinha feito à mamãe, e não havia por que explicar agora. Então me desvencilhei dele e saí. Deixei que os sons da neve estalando sob meus pés levassem as palavras de meu pai enquanto seguia a fera para o bosque envolto pela noite. Capítulo 5. Cada passo em direção ao limite das árvores era ágil demais, me carregava rápido demais para qualquer que fosse o tormento e a infelicidade que me aguardavam. Não ousei olhar para trás, para o chalé. Entramos no limite da floresta. A escuridão acenava adiante. Mas uma égua branca aguardava pacientemente, sem arreio ao lado de uma árvore, a pelagem como neve recém-caída ao luar. A égua apenas abaixou a cabeça em sinal de respeito, entre todos os sentimentos, quando a besta caminhou devagar até ela. O férico fez um gesto com a enorme pata para que eu montasse. Ainda assim, a égua permaneceu calma, mesmo quando o animal passou perto bastante para estripá-la com um movimento. Fazia anos desde que eu montara, e só o fizera em um pônei, mas aproveitei o calor da égua contra meu corpo semi-congelado quando subi na sela. Ela começou a andar. Sem luz para me guiar, deixei que a égua seguisse a besta. Os dois eram quase do mesmo tamanho. Não fiquei surpresa quando seguimos para o norte, em direção ao território dos féricos, embora meu estômago estivesse tão apertado que doía. Viver com ele. Eu poderia viver o resto de minha vida mortal nas terras dele. Talvez aquilo fosse misericordioso, mas o férico não havia especificado de que forma, exatamente, eu viveria. O tratado proibia féricos de nos escravizar, mas talvez isso excluísse humanos que assassinavam féricos. Nós provavelmente seguiríamos para qualquer que fosse a fenda na muralha. Nós provavelmente seguiríamos para qualquer que fosse a fenda na muralha que o férico tinha usado para chegar ali, para me roubar. E depois que passássemos pela muralha invisível, depois que estivéssemos em Prythian, não haveria como minha família me encontrar. Eu seria pouco mais que um cordeiro em um reino de lobos. Lobos. Lobo. Assassinei um férico. Era o que eu tinha feito. Minha garganta secou. Eu havia matado a um férico. Mas ele parecia e dava a impressão de um lobo. Não conseguia me sentir mal por aquilo. Não com a família que deixará para trás, certamente para morrer de fome. Não quando significava menos uma criatura cruel, terrível, no mundo. A besta tinha queimado minha flecha de freixo. Então eu dependeria de sorte para conseguir sequer uma farpa da madeira de novo se algum dia tivesse a chance de matá-la. Ou detê-la. O conhecimento dessa fraqueza, da suscetibilidade deles ao freixo, era o único motivo pelo qual tínhamos sobrevivido contra os grão-féricos durante o antigo Levante. Um segredo traído por um dos próprios féricos. Meu sangue gelou ainda mais conforme, inutilmente, procurei por algum sinal do tronco estreito e da explosão de galhos que eu sabia ser a marca dos freixos.
Jamais vi a floresta tão quieta. O que quer que estivesse lá fora deveria ser manso comparado à besta a meu lado, apesar da tranquilidade da égua perto dela. Eu esperava que a fera mantivesse outros féricos distantes de nós depois que entrássemos no reino. Prythian. A palavra era como um prenúncio de morte que ecoava dentro de mim sem parar. Terras. Ele dissera que tinha terras, mas que tipo de residência? Minha égua era linda, e a sela era feita de couro exuberante, o que significava que ele tinha algum tipo de contato com a vida civilizada. Eu jamais ouvira coisas específicas sobre como era a vida dos féricos ou dos grão-féricos. Nunca ouvi muito a respeito de nada, a não ser suas habilidades e seus apetites mortais. Segurei as rédeas com força para evitar que as mãos tremessem. Havia poucos relatos sobre a própria Prythian. Os mortais que atravessam a muralha, por vontade própria, como tributos dos filhos dos abençoados, ou roubados, jamais voltavam. Eu aprendera sobre a maioria das lendas com os aldeões, embora meu pai, ocasionalmente, oferecesse um ou outro conto mais leve nas noites em que fazia uma tentativa de se lembrar que existíamos. Até onde eu sabia, os grão-féricos ainda governavam as partes ao norte de nosso mundo, de nossa enorme ilha sobre o mar estreito que nos separava do imenso continente, passando pelos fiordes de profundidade infinita, as terras congeladas e os desertos cobertos de areia, até chegar ao enorme oceano do outro lado. Alguns territórios féricos eram impérios, outros eram governados por reis e rainhas. E havia lugares como Prythian, divididos e governados por 7 grão-féricos. Séries de poder tão inabalável que, segundo as lendas, podiam nivelar construções, destruir exércitos e massacrar uma pessoa antes que ela conseguisse piscar. Eu não duvidava. Ninguém jamais me contou por que humanos tinham escolhido permanecer em nosso território quando tão pouco espaço fora concedido a nós, e ainda por cima tão próximo de Prythian. Tolos. Quaisquer humanos que tivessem permanecido depois da guerra, deviam ser tolos suicidas para viver tão perto de Prythian. Mesmo com o tratado secular entre os reinos dos mortais e dos féricos, havia fendas na muralha enfeitiçada que separava nossas terras, buracos grandes o bastante para que aquelas criaturas letais entrassem em nosso território a fim de se divertir ao nos atormentar. Esse era o lado de Prythian que os filhos dos abençoados jamais ousavam reconhecer. Talvez um lado de Prythian que eu em breve testemunharia. Meu estômago se revirou. Viver com ele, eu me lembrei, diversas e diversas vezes. Viver, não morrer. Embora eu imaginasse que também pudesse viver em um calabouço. Ele provavelmente me trancafiaria e se esqueceria de minha existência, se esqueceria de sequer me alimentar, se esqueceria de que humanos precisam de coisas como comida e água e calor. Caminhando à frente, os chifres da besta espiralavam em direção ao céu noturno, e fiapos de respiração quente se formavam em seu focinho. Precisávamos montar acampamento em algum momento. A fronteira de Prythian ficava a dias dali. Depois que parássemos, eu ficaria acordada a noite inteira e jamais o perderia de vista. Embora o férico tivesse queimado minha flecha de freixo, eu tinha escondido a faca restante no manto. Talvez aquela noite me garantisse uma oportunidade de usá-la. Mas não era meu destino que eu contemplava conforme me deixava mergulhar na depressão, no ódio e no desespero. À medida que seguíamos, com apenas o ruído da neve sendo esmagada sob patas e cascos, eu alternava entre uma arrogância desprezível ao pensar em minha família morrendo de fome e perceber o quanto eu era importante, e um desespero ofuscante ao pensar em meu pai pedindo dinheiro nas ruas, a perna destruída cedendo à proporção que ele tropeçava de pessoa em pessoa. E sempre que eu olhava para a besta, podia ver meu pai mancando pela aldeia, implorando por uma moeda a fim de manter minhas irmãs vivas. Pior que isso. A que ponto Nesta poderia chegar para manter Elaine viva? Ela não se importaria se meu pai morresse. Mas mentiria e roubaria e venderia qualquer coisa por Elaine, e por si mesma também. Observei o modo como o férico se movia, tentando encontrar qualquer fraqueza. Não encontrei nenhuma. Que tipo de férico é você?
Perguntei, as palavras quase engolidas pela neve e pelas árvores e pelo céu carregado de estrelas. A besta não se deu o trabalho de se virar. Não se deu o trabalho de dizer nada. Justo. Eu havia matado seu amigo, no fim das contas. Tentei de novo. Você tem nome? Ou qualquer coisa que eu pudesse usar para xingá-lo. A fera soltou uma lufada de ar que poderia ser uma risada amarga. Isso sequer importa para você, humana. Não respondi. O férico poderia muito bem mudar de ideia a respeito de poupar minha vida. Mas talvez eu escapasse antes de ele decidir me estripar. Pegaria minha família, e nos esconderíamos em um navio, velejaríamos para longe, muito longe. Talvez eu tentasse matá-lo, independentemente da futilidade do ato, independentemente de isso ser outro ataque não provocado, apenas por ser aquele que reclamou minha vida. Minha vida, quando aqueles féricos davam tão pouco valor a nossas vidas. A mercenária tinha sobrevivido. Talvez eu também pudesse. Talvez. Abri a boca para perguntar mais uma vez o nome dele, mas um grunhido de irritação saiu de dentro do animal. Eu não tive chance de lutar, de revidar, quando um odor metálico e forte penetrou o meu nariz. A exaustão recaiu sobre mim, e a escuridão me engoliu inteira. Acordei com um sobressalto em cima da égua, que estava amarrada por cordas invisíveis. O sol já estava alto. Magia. Fora esse o odor, era o que me mantinha montada, mantinha meus braços e pernas bem presos, evitando que eu pegasse a faca. Reconheci o poder no fundo dos ossos, a partir de alguma memória coletiva e terror mortais. Quanto tempo a magia tinha me mantido inconsciente? Quanto tempo ele tinha me mantido inconsciente, em vez de falar comigo? 2 dias. Levou 2 dias do meu chalé até chegarmos à muralha e atravessarmos a fronteira mais ao sul de Prythian. Será que fiquei mesmo presa em um sono enfeitiçado por tanto tempo? Trincando os dentes, poderia ter exigido respostas dele, ter gritado para onde o férico ainda seguia lentamente adiante, ignorando minha presença. Mas, então, pássaros cantando passaram por mim, e uma brisa leve beijou meu rosto. Vi um portão de metal landeado por uma cerca viva adiante. Minha prisão ou salvação? Não pude decidir. O portão se abriu sem porteiro ou sentinela, e a besta seguiu para atravessá-lo. Querendo eu ou não, minha égua seguiu.